TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, está começando o programa Pensando Bem. Hoje sem a presença aqui do apresentador Joaquim Pinheiro. Eu sou Túlio Duarte, estou aqui nessa missão de conduzir a entrevista de hoje, que conta com a participação do jornalista Paulo Tarcísio. Seja bem-vindo, Paulo. Ok, Túlio, é um prazer estar aqui com você para entrevistar o nosso convidado de hoje, né, que é o presidente do Instituto dos Amigos do Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico do Rio Grande do Norte, o Ricardo Cobra. Seja bem-vindo, Ricardo, para esse nosso bate-papo, essa conversa aqui sobre o Instituto. Eu gostaria já de começar perguntando quando surgiu o Instituto? Boa noite, Paulo, boa noite, meu amigo, né? Túlio, né? E a todos os ouvintes da TV Câmara, né? Bom, o Instituto foi fundado no dia 12 de março de 2004, né? 2004. Nós éramos um grupo de amigos preocupado com as questões do patrimônio histórico da nossa cidade, e a gente estava sempre discutindo, pesquisando assuntos ligados à história da nossa cidade. E aí, na época, eu pensei em fazer um CD-ROM que tivesse todos os pontos históricos de Natal tombados e não tombados. E para fazer esse CD, eu comecei a fazer uma pesquisa. Como eu morava na Ridinha, comecei pelos aqueles pontos históricos ligados ali à margem do rio. E ao estudar a história da Ponte Ferro do Igapó, eu descobri a Catita, a existência da locomotiva Catita, ao entrevistar um ferroviário aposentado que trabalhou na Catita, restaurou a Catita 2 vezes. Aí ele me falou: olha, meu filho, tinha uma locomotiva aqui que inaugurou essa ponte de ferro, que ela foi levada para Recife. E aí eu digo, é mesmo? Aí eu fui a Recife e aí eu falei, poxa, eu acho que melhor do que fazer esse CD é tentar devolver essa máquina para o Rio Grande do Norte. E aí foram 12 anos de luta, né, para a gente conseguir provar que a locomotiva realmente era nossa. Isso a gente tentou de toda a forma, de forma administrativa, não conseguimos. Aí tivemos que entrar com uma representação no Ministério Público. Essa representação se transformou num inquérito, né, civil, numa ação civil pública, e aí tramitou e nós conseguimos ganhar. Então a ideia do CD ficou apenas no papel? Ficou apenas no papel, foi. Aí veio a Catita. E a Catita, ela já foi o fio condutor do museu. Porque ao ir à Casa dos Ferroviários, porque, por exemplo, Pernambuco dizia que a locomotiva era nossa, e a gente precisava provar que era nossa. E para provar que era nossa, eu tinha que conseguir documentos, alguma testemunha que fosse lá provar, não, eu trabalhei na máquina, eu levei a máquina para lá e tal. Como foi esse trabalho? Aí quando foi um trabalho legal. O trabalho de história, de resgate de história, é muito legal porque você está conhecendo a nossa própria história, né? A partir do momento que você começa a entrevistar uma pessoa, você volta ali ao passado e começa a viver aquela história, né? Junto com a maneira que o cara vai falando, você vai viajando no tempo. E eu, ao chegar na Casa dos Ferroviários, ele começava a falar, olha, meu filho, a Catita, eu trabalhei nela assim, assado. E quando ele ia terminando a história, ele dizia, espera aí só um minutinho que eu quero lhe mostrar um negócio. Aí ele ia lá dentro da casa dele, trazia um relógio de parede, que era de uma estação ferroviária, outro trazia um telefone a magneto, o outro trazia um telégrafo. Aí ali eu já pensei, poxa, não é só a Catita, é todo um acervo que está espalhado aí pelo estado e que a gente tem que pegar esse acervo e colocar na Consegura. E aí uma coisa está ligada à outra, né? E aí a gente começou a empreender os esforços, né? Logo no início eu comecei, a gente conversava, um grupo de amigos, a gente se encontrava, professor de história e tal, e a gente sempre tinha um grupo de amigos que estava bebendo, estava não sei o que, a gente estava conversando sobre as questões ligadas ao patrimônio da cidade. Mas aí depois, quando eu descobri a Catita, eu comecei a enviar muitos ofícios. Aí, entre ofícios enviados e recebidos, e a pessoa jurídica, ela dá um respaldo maior, né? Deixa de ser uma pessoa física para um instituto e tal. E aí, esse grupo de amigos, a gente falou, poxa, vamos fundar uma entidade agora voltada para, né, para defesa do patrimônio e tal. A gente já tinha isso, a gente gostava disso, conversava sobre isso e já realizava pesquisa naquele momento, né? E aí, a gente fundou o IAFAC. Ô, Ricardo, eu vi uma reportagem, aliás, uma reportagem que me chamou muita atenção pelo alto nível com que ela foi formulada e foi feita pelo meu colega, que é funcionário aqui da TV Câmara, Petit das Virgens. Foi uma reportagem realmente, como o trabalho de vocês, o que eu considero um trabalho enriquecedor. Agora, eu fiquei imaginando, num país
cheio de burocracia como é o nosso, cheio de aquela gente com má vontade na hora de ajudar, de dar uma orientação. Quanto tempo você levou, desde o dia que começou a lutar por esse ideal, até o dia em que a Catita voltou para o Rio Grande do Norte? Ah, Paulo, foram 12 anos. Nossa. Foram 12 anos de muita luta. As pessoas até diziam, rapaz, cara, você é um louco, você está vendo que você não vai tirar essa máquina de Recife. Parece que não, mas nós do IAFAC, nós lutamos, os maiores inimigos nossos nessa luta foram os órgãos culturais do Rio Grande do Norte. Nós lutamos contra o Infam do Rio Grande do Norte, a Fundação Zé Augusto, esses órgãos não nos ajudaram em nada. Pelo contrário, a gente ia lá para pedir uma ajuda, um apoio, a gente até se decepcionava, porque as pessoas, não, tu tá vendo que vai conseguir tirar essa máquina de Recife. Então vocês contaram com a ajuda basicamente do Ministério Público. Não, pelo que eu percebi também dos funcionários que trabalharam. Dos antigos nós tivemos todo o apoio dos ferroviários, que eles forneciam as informações e se dirigiam até a justiça para dar os seus depoimentos, né? Inclusive eu quero aqui agradecer imensamente aos engenheiros pernambucanos. Tiveram 3 engenheiros pernambucanos que foram mesmo aqueles que deram o ponto final na história. Certa vez eu já estava desesperado, já ali com 10 anos de luta, já indo para 11 anos, e aí, poxa, a gente não vai conseguir não. E o Infam aqui contra a gente, né? Porque a gente já tinha colocado dentro desse Infam aqui, eu acho que provas que dava para chegar no teto de pilha de documentos e de tudo, e o Infam fazendo o jogo do Infam do Pernambuco. Né? Até porque, historicamente, o Infam do Rio Grande do Norte era uma terceira sub-regional que era subordinada ao Pernambuco. Nós lutamos, nós do IAFAC também, perante essa celeuma, nós até lutamos para transformar o Infam do Rio Grande do Norte numa superintendência, porque nós pedimos à Assembleia Legislativa para mandar ofício para o Presidente da República, para o Ministro da Cultura e para o Presidente Nacional do Infam, e pedimos também aqui para o Presidente da Câmara, e isso foi feito. Tanto a Câmara Municipal do Natal quanto a Assembleia Legislativa se manifestaram junto ao Presidente da República, junto ao Ministro da Cultura. Em favor dessa luta de vocês. Exatamente, solicitando a transformação do Infam do Rio Grande do Norte numa superintendência, para a gente deixar de ser subordinado a Pernambuco. Poxa, nós somos um Estado independente. Autonomia. Por que nós vamos ser subordinados a um outro Estado? Concorda? Exatamente. E aí o Estado aqui foi transformado em superintendência, né? E nós lutamos muito, mas contra os órgãos culturais do nosso Estado. Agora, Ricardo, além da Catita, o museu já conta com uma locomotiva restaurada que pertencia àquelas usinas de açúcar que não existem mais em Ceará-Mirim. Como é que você conseguiu a doação dessa? Ali foi outro problema sério, né? Ainda bem que o IAFAC ele foi fundado para trabalhar grandes questões e grandes problemas. Nós estamos preparados para isso, nós temos uma equipe técnica capacitada de amigos que nós temos e que são grandes parceiros, como o Departamento de Arquitetura da Universidade Federal, o Departamento de História, nós temos profissionais técnicos capacitados de vários órgãos que estão nos ajudando. Né? Então, a locomotiva foi o seguinte, eu descobri que eu tinha conhecimento que existia essa locomotiva naquela usina, e uma certa vez eu me dirigi na usina junto com o Charles, que é o vice-presidente do IAFAC, que inclusive é de Ceará-Mirim. Ele, Charles, vamos fazer uma visita lá na usina? A gente conseguiu falar com o rapaz que toma conta lá, que a usina ela está desativada, né, abandonada, mas tem segurança, tem a pessoa tomando conta do patrimônio lá. E a gente foi lá, quando chegou lá, essas 2 locomotivas estavam no meio do mato no meio delas assim, cobrindo. Totalmente enferrujadas, já a cabine caída. E aí, naquela hora, eu me lembro como fosse hoje. Eu estava olhando para aquela locomotiva e digo, meu Deus do céu, eu vou levar essa locomotiva para onde fazer o quê? Porque isso aqui já não tem mais jeito, é só a sucata mesmo. Mas aquela coisa, fé, força de vontade, né? É isso que está faltando nos nossos parlamentares, nos nossos gestores, nas pessoas que estão dirigindo nossos órgãos culturais, que eu quero aqui passar uma mensagem para essas pessoas. Rapaz, vocês têm que abraçar as pessoas que chegam, batem na porta de vocês, porque essas pessoas, elas estão, além de elas estar fazendo o trabalho de vocês, elas já chegam com 70% do caminho percorrido, porque elas já pesquisaram, elas já sabem todo o trâmite que passou, vai entregar tudo na mão de vocês para que vocês dêem continuidade. Então, poxa, essas pessoas precisam ser abraçadas com carinho e vocês têm que escutá-los e ajudá-los nessa, né? Como é que foi, então, a restauração
da locomotiva. Trabalho aí de restauração. Aí a locomotiva, nós primeiro teve que, eu marquei falei com o Gel, que é o filho do ex-senador Geraldo Mello, né? Porque a usina está numa briga judicial do grupo do doutor Geraldo Mello com o grupo do Manel Dias Branco, que comprou a usina, né, dele. Então eles estão numa discussão judicial. E aí nós procuramos o doutor Geraldo Mello, eu passei uma tarde na casa dele com ele lá, o seu David, que é um dos conselheiros diretores do IAFAC, e nós passamos a tarde conversando com ele, nós fomos lá pedir a ele para ver se ele podia doar aquela locomotiva, que nós íamos fazer um esforço grande para tentar restaurá-las, e ele disse, olha, por mim não tem problema, eu não me oponho, mas eu estou numa briga judicial, né? E eu preciso, vocês talvez tenham que falar com outra parte. Aí eu procurei as duas partes e pedi para eles assinar o documento, eles assinaram e foi doada a locomotiva. E a restauração? Sim, aí a restauração, eu tenho uma parceria com o IFRN, né? E lá vai ser o museu, lá onde funciona hoje no IFRN. Museu do Trem. Isso. IFRN das Rocas. Das Rocas, Campo Cidade Alta, Unidade Rocas, que é uma extensão daquele da Rio Branco. Certo. E aí eu tive uma reunião com o reitor do IFRN, ele disse, olha, nós vamos começar as aulas do campus e se vocês não restaurar aquela locomotiva, a gente vai ter que tirar de lá, porque não pode ficar aquela locomotiva enferrujada. E aí eu conversei com o juiz, Dr. Matos Ottoni, que é o diretor do Fórum Seabra Fagundes, eu falei com ele, ele falou que ia falar com outros juízes, ele falou com outros juízes e eles fizeram uma reunião e aí visitaram o museu. Viram a importância do projeto, que realmente é um projeto muito importante, né, interessante. Nós conseguimos salvar um pouco que restou da história ferroviária do Rio Grande do Norte e colocar em local seguro. E aí o tribunal, lá no momento, eles compraram a ideia e eles garantiram recursos para restaurar as 3 locomotivas. Numa primeira etapa, que a primeira locomotiva foi 32 mil a restauração, nós fizemos essa restauração, já prestamos conta e agora estamos aguardando a segunda etapa que vai sair para restaurar a outra locomotiva. Esse recurso foi fornecido pelo Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, TJRN, né? TJRN. E essas locomotivas que você fez menção aqui são as de Ceará-Mirim? São 2 de Ceará-Mirim e a Catita. A Catita foi a primeira locomotiva que circulou aqui em Natal? Não, ela não foi a primeira locomotiva que circulou em Natal, porque o primeiro trecho ferroviário foi o trecho Natal-Nova Cruz. A Catita ela já operou nesse trecho aqui, que é o trecho Natal-Macau com a bifurcação para São Rafael, né? Que é o primeiro trecho da estrada de ferro central do Rio Grande do Norte, né? Do Rio Grande do Norte. Então, pronto, nós conseguimos trazer a Catita, agora estamos numa luta imensa, inclusive nós estamos até pedindo ajuda às pessoas que queiram, poxa, a história ela precisa ser abraçada por todos. Então se tem aqui algum ouvinte, um empresário que queira colaborar conosco, poxa, nós temos muita peça para restaurar. Peça que custam ali de R$100 a 5 mil, 10 mil, 30 mil uma locomotiva, né? Poxa, nós estamos precisando da ajuda das pessoas. Aquele que tiver interesse, procura a gente aí, porque nós precisamos salvar, nós temos como fazer um grande museu, estamos fazendo um grande museu no Rio Grande do Norte, o Museu Ferroviário Manuel Tomé de Souza. Peço licença aqui a Paulo Tarcísio, Ricardo Silva, Ricardo Cobra. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com essa entrevista aqui com o presidente do Instituto dos Amigos do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural e da Cidadania, Ricardo Cobra. Não sai daí, o Pensando Bem volta já já. As notícias da Câmara Municipal de Natal e da cidade você confere aqui no Câmara Repórter segunda edição, de segunda a sexta-feira às 7h50 da noite. Os nossos repórteres estão antenados para levar até você tudo o que está acontecendo na política, economia, saúde, educação, cultura e esporte. E mais, a TV Câmara tem o compromisso de divulgar informações de utilidade pública para o cidadão. Não perca! Câmara Repórter segunda edição, às 7h50 da noite, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Olá, eu sou Flávia Urbano e convido você a assistir o Comitê de Imprensa. Nosso programa vai ao ar aos sábados às 7 da noite e com reprise às segundas às 8. Espero você, até lá! A partir de agora, as sessões da Câmara Municipal de Natal também são transmitidas ao vivo pelo YouTube. É só fazer a busca TV Câmara Natal.
Nosso sinal também está no canal aberto 51.4, no canal 10 da Cabo e no site www.cmnat.rn.gov.br. Assista, acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e as informações sobre nossa cidade, cultura, meio ambiente, esporte e cidadania. Estamos de volta com o programa Pensando Bem, hoje entrevistando o presidente do Instituto dos Amigos do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural e da Cidadania, Ricardo da Silva Terçuliano. Ricardo Cobra participa do programa Pensando Bem conosco, o jornalista Paulo Tarcísio. Ricardo, voltando a que nós conversávamos no primeiro bloco sobre a catita. Foram 12 anos de luta para trazer a catita, a locomotiva catita de Pernambuco aqui para o Rio Grande do Norte. E após esse tempo todo, eu gostaria que você descrevesse aqui para a gente como foi o momento histórico do retorno da catita ao Estado. O retorno da catita foi uma coisa muito linda, né? Por exemplo, eu passei não sei quantas horas sem dormir, até porque eu cheguei em Recife de meia-noite. Eu cheguei em Recife meia-noite que a gente ia começar o processo de embarque. Você foi acompanhar desde o... Eu fui para Recife porque eu ia acompanhar todo o processo de embarque da locomotiva e do reboque. Então eu cheguei lá de meia-noite, a gente estava tudo programado para o processo de embarque ser iniciado às 4 horas da manhã. Até porque era um bairro que tinha muito trânsito, assim, ia ser uma operação mesmo de guerra. E foi muito legal, nós tivemos o apoio da Compal aqui, né? Levou os guindastes dela, da empresa do Arte, que deu gratuitamente a carreta. Tivemos todo o apoio do pessoal de Recife, do trânsito, né? E a gente chegou lá 4 horas da manhã, realmente a gente iniciou, mas só que ela estava debaixo de um telhado de ferro, aí teve que montar toda uma estrutura na frente para puxar ela para cima dessa estrutura, para o guindaste poder içar ela. Nós terminamos essa operação 3 horas da tarde. Foi na hora que a gente terminou de botar na carreta e amarrar todos os equipamentos. Quanto tempo durou a viagem até Natal? Nós chegamos aqui, nós saímos de lá de 3 da tarde, eu acho que chegamos aqui, era umas 10, 11 da noite. Começou às 4 horas da madrugada, 3 da tarde é que tinha... Terminado de embarcar ela e amarrar os equipamentos. 3 horas da tarde a gente começou a sair do Museu do Trem de Recife. E aí, mas ainda bem que a gente tinha 6 viaturas de trânsito de Recife com a gente, então foi praticamente, a gente não parou, parecia que tinha um tapete vermelho desenrolando e a gente foi uma operação linda. Você imagina aqueles tanques de guerra chegando numa cidade assim, a gente saindo com a catita de cima, o povo na rua, tudo parando, olha, tá indo embora. Não sei ao Rio Grande do Norte, chegou que horas? Aí chegamos aqui, eram as 10 horas da noite. Só que a gente parou num posto de gasolina, aí a gente dormimos, aí o cara da empresa do Arte, ele disse, não, rapaz, eu tenho um galpão que a gente pode botar a carreta para dormir lá, que não tem perigo. Que a gente também não queria que a imprensa tomasse conhecimento, porque a carreata ia ser no outro dia, a gente queria já chegar na hora da carreata. Aí a gente chegamos lá no galpão da Duarte, no outro dia de 5 horas da manhã eu já estava no galpão, porque a gente foi lavar a catita todinha, aí o cano de chaminé dela estava caindo, a gente teve que dar uma solda e deixou ela toda bonitinha, limpinha, aí a carreta encostou em Parnamirim, aí começou a chegar as pessoas, né, começou a imprensa, chegou. Foi muito bacana. Quando a gente passou aqui, veio passando na cidade, todo mundo olhando, né? Aí, vocês fizeram depois uma carreata, teve um percurso até chegar aqui. Teve um percurso de Parnamirim até chegar nas Rocas. Aí passamos aqui pela Prudente. Quando a gente chegou nas Rocas, ali naquela rua Belo Horizonte, que até tem o pai do menino aqui da TV Câmara, seu Wilson Baú, a carreta parecia, rapaz... Lila é o nome. Lila, pô, o pai de Lila, o seu Wilson Baú. Ele é ferroviário. A carreta saiu, rapaz, as Rocas estavam... Todo mundo, os ferroviários, estavam nas portas da casa. Coisa mais linda do mundo, era cheio de gente batendo palma aí, sabe? E quando a gente chegou na frente da casa do pai de Lila, ele é um ferroviário, um amante da história. Aí eu pedi o cara da carreta para parar e peguei ele e botei em cima da carreta comigo, da cartita comigo. Aí a gente foi, ele ficou muito feliz, foi muito bacana. Um momento de muita emoção. Muita emoção. Aí quando chegou na Roca, o povo estava todo esperando, já tinha todo um evento marcado lá que a gente tinha preparado, a banda de música da Marinha, né? E foi muito bacana, foi muito legal. Agora você se prepara para iniciar o trabalho de restauração da catita. Não, agora nós já estamos... A catita, ela passou por uma manutenção agora, que a gente deu toda uma geral nela, uma limpeza nela e deu um banho de óleo diesel nela. E botamos ela dentro do box. Agora nós já iniciamos o desmonte da locomotiva Patrocínio, que é a outra locomotiva da usina de Ceramirim, que é uma locomotiva de fabricação alemã. Ela é 1926, né? E nós já desmontamos ela toda, ela está toda desmontada, que nós já, para fazer um orçamento preciso, a gente foi melhor ter desmontado ela. Mas essa locomotiva nós já conseguimos até toda a planta
mecânica dela veio da um pesquisador alemão, deu de presente para um pesquisador inglês, e esse pesquisador inglês, que inclusive lançou um livro aqui no museu lá, né? Ed, ele nos doou essa planta da locomotiva, 2 plantas muito bacanas, original dela, da fábrica dela. Ok, agora você falou, Ricardo, que o Instituto, para continuar com esse trabalho, precisa que lá receber ajuda, o apoio, inclusive financeiro, de quem puder também chegar junto para contribuir nesse trabalho enriquecedor da nossa cultura que você realiza. Você poderia deixar o ponto de contato onde as pessoas que queiram também se engajar nesse trabalho possam se comunicar para trazer a sua contribuição? Nós temos, eu posso deixar meu telefone, né, que eu posso falar aqui, né, é o 9977-1920, né, e esse meu telefone, a pessoa pode ligar para mim, a gente pode marcar um horário, eu levo a pessoa lá no museu, né, 9977 1920. Aí eu levo a pessoa no museu. Falta só o primeiro 9, né, que é 99977 1920. Aí eu levo a pessoa no museu, a gente marca o horário, ele vê as peças que tem e o que. Justamente, por falar nisso, além das catitas, das locomotivas, desculpe, que outros equipamentos, instrumentos podemos encontrar no museu? Olha, o museu ele vai ter todo tipo de equipamento ferroviário, né? Por exemplo, nós temos lá um mostruário de dormentes. Por exemplo, que a linha férrea, ela foi feita por vários tipos de dormentes. Num primeiro momento, logo no início da ferrovia, ela foi feita com dormentes de madeira. E depois tiveram os dormentes de concreto bibloco, que era um pedacinho de concreto de um lado do trilho, aí um pedaço de ferro, um pedacinho de concreto do outro lado. E agora, recentemente... Dormente é aquela peça que o trilho é instalado em cima. Apoio. É o apoio do trilho. O trilho é instalado em cima. E agora os trilhos são monobloco, é uma peça de concreto inteira, como se fosse um dormente de madeira. É uma peça de concreto inteira. Hoje já tem até dormente de plástico. Então nós temos um mostruário de dormentes, que vai ter, nós temos lá um pedaço que é dormente de madeira, outro pedaço dormente bibloco e outro pedaço monobloco. Que aí nós vamos contar... Mostrando essa evolução. Que desde o início da estrada de ferro até o ano tal era utilizado dormente de madeira, mas devido à rigidez das leis ambientais e à própria ausência de matéria-prima, surgiu a necessidade de ser construídos dormentes de concreto. E aí vieram o bibloco e depois o monobloco, né? E temos telefone a magneto, telégrafo, temos trole de vara, trole a motor, temos todo tipo de equipamento nós temos. Telefone, chapéu, lanternas, lampiões, relógios, né? Bolsas de correspondência, sacos de carregar dinheiro, que nem aquele saco de couro que é redondo, assim, igual aquele filme americano de Bang Bang, né? Que antigamente era tudo através de trem, né? A locomoção. Exatamente. E o museu está aberto para visitação de estudantes? Olha, o museu não, ainda ele está, se você for lá, você entra, mas ele está bem parado, porque primeiro aconteceu um problema que nós não contávamos com esse problema. Existe uma população de pombos na Ribeira imensa. E quando terminou o prédio todinho, rapaz, os pombos ficam dentro das tesouras do telhado, que faz cocô, suja todo o piso, toda a parede. Então a gente está passando lá por um processo de licitação que vai ser instalado uma tela, aí a gente teve que tirar os quadros, aí vai botar uma tela para os pombos não entrar, e aí que nós vamos instalar todos os equipamentos. Né? Mas vai ser inaugurado já num futuro bem próximo, aí vai ser a inauguração do prédio realmente, e nós esperamos também estar com tudo isso pronto. Agora em 2017? Agora em 2017. Nós estamos aguardando aí também o recurso, né, do TJRN para a segunda locomotiva, que deve estar saindo já. E aí a gente vai restaurar essa outra locomotiva. Eu já vou restaurar agora um trole de vara também, vamos restaurar um carroção da Catito, um trole a motor também, já vai ser restaurado aqui nos próximos, acho que 40 dias, entendeu? E a gente já tem os móveis prontos também. Então, todo esse acervo do museu, né, que hoje faz parte do museu, ele foi doado por quantos ferroviários? E eu também pergunto assim, se tiver um ferroviário, algum familiar de um ferroviário que esteja nos assistindo e queira fazer a doação de algum equipamento, alguma peça, se vocês ainda recebem? Como é que... recebemos sim. É só ligar para esse telefone que nós, né, colocamos seu aqui, contato. o 9977-1920, e nós vamos buscar essa peça na casa do ferroviário, vamos marcar com ele e vamos sim receber. O museu precisa de peça, precisa de... né? E essas peças foram coletadas, por exemplo, no Rio Grande do Norte tem três ferroviários. Tem o Mossoró Souza,
tem o Natal Macau com a bifurcação de São Rafael e tem Natal Nova Cruz. Natal Nova Cruz. E eu visitei esses 3 trechos ferroviários. Nós fizemos uma programação, tipo assim, vamos pegar sexta, domingo, vamos pegar Natal, Mossoró, Souza. Aí eu saí, marquei as datas com antecedência, marquei com os ferroviários do trecho, aí passei, fiz Porto Franco, Mossoró, aí fui fazendo até chegar a Souza. Fizemos isso, chegamos em Souza no domingo, 9 horas da noite. Aí todos esses ferroviários doaram peças, foi muito bacana. Essas peças são catalogadas, na peça onde ficar em exposição vai ter o nome do ferroviário. Esta peça foi doada pelo ferroviário João Tomé de Souza, entendeu? Vai ter o nome do ferroviário que doou, o nome da peça, os dados da peça e o nome do ferroviário que fez a doação. A doação é para o IFRN ou para o museu? Olha, a doação é para o museu. É para o Museu Ferroviário Manuel Tomé de Souza. Porque eu pergunto assim, para entender até porque o museu está instalado no IFRN, mas essas peças elas são do museu. Agora não pertence ao IFRN. É um espaço que o IFRN cedeu, é isso? Mas não, na verdade, a gente tem uma parceria com o IFRN. Por exemplo, o processo do IAFAC, qual é a função do IAFAC? É resgatar a história. Então essa peça também, nós não temos interesse nessa peça. Nós temos um contrato com o IFRN que enquanto ele manter a guarda e a manutenção da peça, ela é deles por tempo indeterminado. A gente não tem intenção em retirar essas peças. Né? Nem quer ser o dono da nem quer ser o dono, a gente quer que a história, aquela peça é de todos nós, aquela peça seja preservada. Seja preservada e que a população, as futuras gerações tenham acesso a essa história que está sendo. Por exemplo, Túlio, eles estão também preparando uma nova campanha para tentar resgatar a ponte rodoferroviária de ferro lá de Igapó. A ponte de Igapó. Nós temos outras ações no IAFAC, nós temos inúmeras ações, nós trabalhamos diuturnamente. Nós temos, por exemplo, a Ponte de Ferro de Igapó é uma ação civil pública que foi representada por nós no Ministério Público Estadual aqui, na 41ª Promotoria na época, né, com o Dr. João Batista Machado, e essa ação civil pública hoje tramita na 15ª Vara aqui da Justiça. Vocês querem o quê? Nós queremos que, é réu na ação o Estado e o município, nós queremos que o Estado e o município dê uma manutenção naquela parte que nos restou, ilumine aquilo ali, dê um tratamento anti-ferrugem e dê uma tinta nela, uma tinta que ela não fique, uma tinta que ela fique com a cor do ferro original, como se tivesse... Que ajude na preservação. Que ajude na preservação, aquela ponte faz parte da nossa história, aquilo ali foi o maior elo de ligação da nossa cidade, né? Exato. Nossa cidade, foi a Ponte de Ferro de Igapó, né? Uma ponte daquela que veio toda na Inglaterra, a ferragem dela foi fundida na cidade de Darlington, na Inglaterra, ali foi utilizada 6.500 toneladas de ferro, né, que foi distribuída ali naqueles 10 vão, e a Catita foi a locomotiva que inaugurou aquela ponte. Infelizmente não está mais lá. Que foi uma consequência ali do regime militar, né? Aquela mutilação daquela ponte. Uhum. Como? Porque, por exemplo, o Instituto Histórico, ele foi fundado em 1902. A ponte foi inaugurada em 1916. Quando o Instituto Histórico foi fundado, ele já tinha 14 anos. Né? E quem poderia... Eu até perguntei ao doutor Enélio, por que o Instituto Histórico, naquela época, não fez um movimento para impedir que a ponte fosse mutilada? Ele, meu filho, nós vivemos ali o período da ditadura militar. Quem ia contra uma decisão de uma empresa do governo? Né? Não tinha como você se manifestar. Naquela época não existia isso. O governo tivesse uma decisão de fazer isso, você não poderia ir para a rua, se manifestar, né? Você era tido como subversivo. Ricardo, além do museu e agora dessa ação que você está nos relatando aqui em relação à ponte, você dizia há pouco que são várias outras nós estamos trabalhando... Podia listar algumas? Nós estamos trabalhando no cemitério dos ingleses na Praia da Ridinha, estamos trabalhando a Estação da Coroa na Margem do Rio, a Ponte de Ferro, está tramitando o tombamento do Papódromo, temos aquela luta do Hotel Resmago na Praia do Meio, né, que nós estamos na defesa daquele prédio, tentando ver se a gente consegue salvar aquele prédio, que é um prédio... Foi o primeiro hotel de alto luxo de Natal, é um prédio lindo, né, um prédio que... Né, eu já tive várias conversas com o arquiteto dele em Recife, né, o Dr. Valdeci Pinto. E temos aquela rua de pedra agora ali, a rua Sachê, vizinho ali o Solar Bela Vista. Entre o Solar Bela Vista e a casa de Câmara Cascuda. De Câmara Cascuda, exatamente. Uhum. Aquela rua, ela está toda deteriorada, né, já foram retiradas. Ela foi calçada com pedra, né? Pedra da praia. E as pedras estão... Já foram retiradas, uma boa parte foi retirada, já fizeram até remendo com paralelepípedo, né? E nós estamos agora, eu protocolei até no IBAMA um ofício. Nesse ofício, está aqui o ofício. Esse ofício eu solicito a autorização do IBAMA, né?
autorização do IBAMA para que o IBAMA nos autorize a retirar essas pedras da praia. Aí eu vou provocar também o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, né, pedir o apoio dele para ver se ele consegue colocar os profissionais da Secretaria de Obra e dentro dessa parceria IAFAC, IBAMA, Prefeitura de Natal, a gente consegue restaurar a rua de maneira que ela fique totalmente restaurada com as pedras pretas originais, né? Tá certo. Nosso tempo está esgotado. Gostaria de agradecer aqui a presença, a participação do jornalista Paulo Tarcísio. Prazer, Túlio. Sempre às ordens. E também, claro, agradecer a participação aqui de Ricardo da Silva Tessuliano, Ricardo Cobra, que preside o Instituto dos Amigos do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural e da Cidadania. Veio aqui e conversou com a gente sobre várias ações do Instituto. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a você, Túlio e Paulo, né? Muito obrigado a vocês. E sempre que for preciso eu estarei aqui, né? Passando essas informações que é de muita importância. Muitas pessoas não têm o conhecimento da dificuldade, de como, né, esse trabalho é realizado e importante, né? Isso aí, muito obrigado parabéns a todos. pelo seu trabalho. Obrigado. Okay, obrigado, parabéns. Paulo. Obrigado, Túlio. Esta edição do programa Pensando Bem fica por aqui. Outras informações sobre o Legislativo natalense, sobre o que é importante na cidade, você confere ao longo de nossa programação. TV Câmara, a TV do povo de Natal.